Boa tarde, aqui eu vou revisar a aula de semântica e essa vai ser a última revisão dessa segunda metade do semestre, porque as outras aulas elas possuem material disponível no website. Enfim, semântica é o campo das linguagens de programação que define o significado das linguagens de programação. Semântica formal é útil por várias razões, em particular, por exemplo, ela nos ajuda a entender qual que é a diferença de programas como esses dois aqui. Sim, são programas muito parecidos, sintaticamente muito parecidos, um é feito em Java e outro é feito em C, e eles produzem resultados diferentes. Assim, eu convido vocês a testarem para vocês verem. Enfim, a maneira que a gente tem para determinar a semântica de construções normalmente definir um interpretador para essas construções. Então, aqui nessa aula a gente fez um interpretador em Prolog para um subconjunto de ML. Na verdade, assim, para ML inteira, né? Assim, desde variáveis até funções. Então, nesse processo, a gente atravessa, não é, 3 estágios. Primeiro, eu defino a sintaxe concreta de uma linguagem de programação, que é a sintaxe com a qual o programador ele vai interagir. A partir dessa sintaxe, eu extraio uma estrutura de dados, que eu chamo de sintaxe abstrata, que é a sintaxe com a qual o interpretador vai interagir. E a partir dessa estrutura de dados, da sintaxe abstrata, eu implemento o interpretador. Então, por exemplo, começando aqui bem simples, eu tenho uma linguagem de expressões aritméticas. Aqui eu tenho a sintaxe abstrata correspondente, muito mais simples, isso aqui é uma árvore, a definição de uma árvore é uma estrutura de dados. E aqui eu tenho um interpretador em Prolog, para essa árvore. Então, para cada nó possível da árvore, eu tenho uma interpretação diferente do meu interpretador. Então, assim, por enquanto eu tenho aqui uma linguagem sem variáveis, aqui eu quero adicionar variáveis à linguagem. Então, para adicionar variáveis, assim, variáveis no estilo let, né? Por exemplo, val x igual a... let val x igual a 1 in x mais x vezes 2, and. Eu quero fazer esse tipo de coisa na minha linguagem. Então eu preciso o quê? De variáveis, sintaxe para variáveis, e sintaxe para blocos let. Então tá aqui, criei sintaxe para os blocos let. Eu tenho aqui o let, o in e o and. E aqui eu criei sintaxe para variáveis. Minha sintaxe abstrata agora ela incorpora esses dois tipos novos de nós. E aqui está o meu interpretador. O interpretador agora ficou um pouquinho mais complicado. Por quê? Agora eu tenho, além das cláusulas, né, eu estou passando sempre uma tabela. Essa tabela associa valores às variáveis. E eu tenho que definir uma forma de buscar valores nessa tabela. Então isso aqui é um interpretador agora com variáveis. Seguindo aqui o jargão das linguagens de programação, essa tabela chama contexto. Tem gente que chama de ambiente, environment, mas basicamente é uma tabela que associa nomes de variáveis a valores. Muito bem, agora eu quero adicionar funções a essa linguagem de programação. Quero adicionar funções desse tipo aqui. Funções anônimas, por exemplo, né? Igual em ML eu tenho. Então, por exemplo, val f igual a fn de x x mais x vezes x mais x, por exemplo. E depois eu quero ser capaz de invocar essas funções. Isso aqui é a definição de uma função, isso aqui é a aplicação de uma função. Então aqui eu tenho uma aplicação de função. Bom, para definir esse tipo de construção agora, a minha linguagem se torna um pouquinho mais complexa porque eu, passo a ter funções. Então, toda função nossa vai ter um parâmetro só e vai ter um corpo. Eu tenho também aplicações de funções. Então, aqui eu tenho uma aplicação de função. Okay? E valores mudam. Antes, valores na minha linguagem eram somente números, agora eles podem ser números ou funções. Então, é como ML. Uma função é um valor. Então, está aqui a definição do meu novo interpretador. Notem que agora eu tenho uma definição para aplicação de função e eu tenho uma definição para declaração de funções. Então, quando eu encontro uma função, eu estou criando um valor novo chamado fval.
e eu represento ele como o nome do parâmetro formal da função e o corpo da função. Quando eu encontro uma aplicação, bom, eu tenho que descobrir que função é essa, que eu faço aqui. Depois eu preciso descobrir que parâmetro é esse, e eu faço isso aqui. E depois eu vou aplicar ou avaliar o corpo da função com base no valor do parâmetro que eu descobri. Então eu vou avaliar o corpo da função, e esse parâmetro agora ele tem o valor do parâmetro real que eu acabei de descobrir. Então isso aqui é a interpretação de funções. Essa linguagem ela, tem um escopo dinâmico. Assim, a definição das coisas acontece em tempo de compilação. Se eu quiser ter uma linguagem mais parecida com ML, eu posso adicionar escopo estático à função. Então, quando eu salvo uma função, agora eu já estou salvando também o contexto daquela função. Então, salvo uma função com o seu contexto. E na hora de interpretar uma função, eu avalio quando eu avalio uma função, eu descubro o contexto novo, né? Assim, o contexto antigo, eu digo, e quando eu for avaliar essa função, eu avalio ela no contexto antigo, isso é escopo estático. Então, gente, é isso aí, obrigado.